Olá, eu sou Jaqueline Santos e é com muita alegria que participo do Mulheres da Ciência 2021. O tema que me foi proposto foi Enfermeira não é ajudante de médico. E diante desse tema, eu estabeleci como objetivo para esta palestra o de compreender os condicionamentos sociais que de algum modo conformam o pensamento, senso comum, de que enfermeira é ajudante de médico. Então, inicialmente, é importante que nós compreendamos um pouco a história, ou seja, o que traçando, pensando na história, historicamente, o que justifica esse pensamento senso comum. Então, é importante percebermos que essa acepção de que enfermeira é ajudante de médico vem associada historicamente à própria ideia do surgimento do hospital. Então, o hospital em si, como instituição, é uma invenção da Idade Média e, de fato, o hospital antes desse período, então, ali, antes da Idade Média até, mas especialmente no período da Idade Média, era um local destinado ao relego, ou seja, a retenção de pessoas que não tinham cuidadores. Então, pessoas que tinham lepra, pessoas que eram pouco valorizadas pela sociedade daquela época, eram relegadas ao ambiente hospitalar. E nesse ambiente, os cuidadores eram pessoas leigas, pessoas que comumente não tinham formação específica, eram familiares, eram pessoas caritativas, então freiras, padres, religiosos, que se destinavam ao cuidado. Acontece que com a Revolução Industrial, anos à frente, o hospital passou a ser percebido como um nicho lucrativo, na medida em que a produção de medicamentos em massa, em larga escala, pôde ser percebida como uma produção que poderia ser absorvida naquele lugar, no hospital. E, portanto, a pessoa que poderia prescrever esses medicamentos, o médico, passava a ser a figura central dentro de um hospital, fomentando com isso a indústria, a industrialização, a medicalização que estava em seu curso. Então, o médico passa ali a ser a figura central. Em paralelo a isso, a enfermagem só veio a ter uma lei do exercício profissional no ano de 1955. Então, a Lei Federal número 2604. Então, essa foi a primeira lei. Percebam que antes de 55, a enfermagem era exercida não ainda no escopo de uma atuação caritativa, exercida por pessoas leigas, sem um arcabouço teórico-científico que a sustentasse. Então percebam que esses fatores, então a centralidade na figura do médico no ambiente hospitalar, associada à falta de uma robustez técnico-científica que validasse a enfermagem como profissão do cuidado. Então, esses fatores associados trouxeram à enfermagem um caráter de subalternidade. E essa subalternidade histórica da enfermagem em relação à medicina, hoje ainda, em pleno século XXI, não resta superada por alguns sujeitos, por muitos sujeitos que exercem ainda as profissões em saúde, não apenas medicina e enfermagem. Inclusive, o senso comum parece não ter superado ainda essas questões históricas. O fato é que, em seu desenvolvimento, a enfermagem tem essa primeira lei do exercício profissional em 55, depois em 1986 essa lei é atualizada, então nós temos vigorando, inclusive até hoje, a Lei Federal número 7498, que é a de 86. Em 87 vem um decreto que regulamenta essa lei do exercício, que é o Decreto Federal 94406. Nós temos um código de ética dos profissionais de enfermagem. Então, a enfermagem ela vem evoluindo historicamente, não só do ponto de vista dos seus marcos legais, mas também da sua robustez teórica. Então, existem teorias da enfermagem direcionadas ao cuidado.
Existe o processo de enfermagem, que culmina na sistematização da assistência de enfermagem. Ou seja, o cuidado em enfermagem, ele tem fases, ele tem etapas. O enfermeiro, como profissional que gerencia a equipe de enfermagem e ao qual é relegado o cuidado de maior complexidade, então esse profissional enfermeiro, ele estabelece diagnósticos de enfermagem, ele prescreve cuidados. Aos técnicos e aos aos técnicos e aos auxiliares de enfermagem cabe, portanto, executar esses cuidados, mas não apenas executá-los, mas participar junto com o enfermeiro do planejamento desses cuidados. Então percebam que, de fato, o pensamento de que enfermeiro existe meramente para ajudar médico é um pensamento que não só destoa, sinaliza, na verdade, falta de informação, mas também é um costume, ou seja, é eu diria, um hábito cultural muito vinculado à história que eu narrei no início aqui desta palestra. Então, é preciso, de fato, de informação, né, mas também é preciso de posicionamentos muito firmes dos profissionais da enfermagem para esclarecerem e para defenderem a profissão em seu rigor técnico-científico. É interessante observar, frisar também que uma das evidências, não é, na verdade, um dos respaldos que norteiam, que influenciam ainda hoje a acepção de que enfermeira é ajudante de médico, é o fato de que a própria enfermagem, no passado, era fiscalizada por profissionais não enfermeiros. Então, vejam, o exercício das profissões, comumente, cada profissão regulamentada, ela tem o seu conselho profissional. Até meados de 1973, a enfermagem, vejam, a primeira lei do exercício profissional da enfermagem é de 55. De 55 a 73, a enfermagem, os seus profissionais, eram fiscalizados pelo Serviço Nacional de Medicina e Farmácia. Percebam, então, que até hoje parece que profissionais não superaram isso. Porque em 1973, essa história muda, a história muda no sentido de essa situação mudou, e em 73 foi criado o Conselho Federal de Enfermagem, juntamente com os Conselhos Regionais de Enfermagem. Portanto, a partir de 1973, a enfermagem, os profissionais passavam a ser fiscalizados por enfermeiros fiscais. Então, vejam que tudo isso vai contornando e nos ajudando a compreender quais são as origens desse pensamento que predomina ainda hoje em muitos espaços de que enfermeira é ajudante de médico. Então, nós também não podemos deixar de reconhecer que no macro contexto social, né, existem opressões de diversos tipos. Então, nós vivenciamos um mundo marcado por opressão de classe, por opressão de gênero, e sim, a enfermagem é uma profissão majoritariamente feminina, né? Então, há números que comprovam isso, de que cerca de 85% dos membros que compõem a categoria profissional da enfermagem é composto de pessoas que são do gênero feminino, mulheres. Então, lembremos que a categoria da enfermagem é composta não apenas de enfermeiras, que são profissionais que detêm o diploma de bacharelado ou licenciatura, mas também de técnicas de enfermagem, que têm ensino médio e um curso técnico de enfermagem, e auxiliares de enfermagem, que estudaram pelo menos até o ensino fundamental e fizeram depois um curso de auxiliar de enfermagem. Então, percebam, além de parteiras que ainda existem. Então, esses profissionais de enfermagem, eles configuram a categoria profissional da enfermagem juntos. E a maioria dessa categoria é composta de mulheres. Então, claro que no macro contexto existe opressão de gênero, sim, né? Existem relações muito permeadas pela ideia do machismo, da superioridade da figura masculina sobre a feminina. Naturalmente, uma profissão formada majoritariamente por mulheres
também reproduz em sua micropolítica, em suas relações cotidianas, essa opressão que acontece no âmbito macro. Lembremos que Pierre Bourdieu, sociólogo francês, ele dizia que o campo, ele se referindo ao campo educacional, né? Mas ele dizia que o microcosmo social, ele reproduz as forças que dominam no macrocosmo social. Ou seja, as relações que se estabelecem em ambientes escolares, educacionais, universitários, em ambientes de serviços de saúde, essas relações, elas reproduzem o que acontece no macro contexto. E eu penso que quando nós frisamos, né, fizemos essa narrativa das forças históricas que justificam a ideia, de certo modo, de que enfermeira é ajudante de médico, que não justificam, mas que nos ajudam a compreender. Então, essa narrativa nos ajuda a ter claro que existem forças que imperam no macro contexto e que, sim, influenciam sobre os microespaços. Agora, como que trazer, quais são as pistas para a superação desse pensamento senso comum de que enfermeira é ajudante de médico? E daí, gente, vocês poderiam perguntar, Jaqueline, por que razão, então, nós teremos de superar esse pensamento? E eu lhes diria, primeiro porque ele priva a sociedade, a população, de poder ter o enfermeiro e receber do enfermeiro, da enfermeira, tudo aquilo que a enfermeira pode contribuir em termos de construção do seu processo de saúde. Então, muitas vezes, por ter uma percepção equivocada acerca da enfermeira, o usuário, a população, a família, a comunidade, deixa de demandar da enfermeira aquilo que ela pode trazer, agregar à construção da saúde. Saúde como um processo de cuidado. Em seguida, porque de fato perde, não é? Existe uma desinformação. Então eu penso que a academia, a produção de ciência tem esse papel também de comunicar, de socializar conhecimento. Então vejam, isso posto, eu preciso apresentar agora algumas pistas para a superação desse entendimento equivocado de que enfermeira é ajudante de médico. Primeiro ponto é vencer a síndrome da boazinha. E aqui eu faço uma alusão a um livro de Harriet Breaker que se chama Síndrome da Boazinha. Então, aquela ideia de que eu, enfermeira, mulher, eu tenho que agradar ao outro, né? E essa síndrome da boazinha, ela se estabelece por meio de pensamentos, sentimentos e atitudes equivocadas. Então, esse é um primeiro ponto, né? E a história da enfermagem tem muito vínculo com essa ideia, porque nasce com o auxílio de pessoas caritativas. Então, nós precisamos romper essa ideia de ter de ser a boazinha. Aqui não vai entrar em conflito. Aquela que vai sempre aceitar aquilo que é dito pelo homem, médico, seja ele quem for. Segundo ponto é produzir ciência com ênfase em sua socialização. Produzir conhecimento sobre a enfermagem como ciência do cuidado. E nisso eu quero enfatizar a importância das redes sociais, né? No sentido de que elas podem ser utilizadas para alcançar outros públicos não acadêmicos. O terceiro ponto é o apoderamento de espaços políticos por enfermeiras. Então, precisamos ocupar cargos políticos em todas as instâncias de poder, né, para que nós possamos galgar conquistas de que a enfermagem necessita, como, por exemplo, um piso salarial nacional que a categoria não tem, uma jornada de trabalho em 30 horas semanais, porque as jornadas da enfermagem são aviltantes no sentido do número de horas trabalhadas por semana, né? E isso porque os salários comumente são baixos. Então, nós precisamos ocupar espaços políticos, não só político-partidários, mas também junto às entidades que representam a categoria. Um outro ponto são atividades de extensão universitária que possibilitem trazer, compartilhar, comunicar com o senso comum de que enfermeiro não só não é ajudante de médico, como pode trazer à comunidade vários outros benefícios. E, por fim, minorar elegantemente as disputas interprofissionais, especialmente entre médico e enfermeiro.
porque eu costumo dizer que as disputas interprofissionais em saúde, elas contribuem ao enfraquecimento da ideia, né, do que vem a ser, porque tantos antes de nós lutaram para que nós tivéssemos o sistema único de saúde. Então, a ideia de integralidade, esse é um princípio muito importante ao SUS. E integralidade requer olhares multiprofissionais. Então, se eu disputo, se eu fomento disputas entre profissionais de saúde, eu posso colocar em xeque a integralidade. E é um princípio muito caro ao Sistema Único de Saúde, o qual nós defendemos arduamente. Por fim, à guisa de encerramento, eu quero trazer a vocês um livro que li, um trecho de um livro que li recentemente, Mulheres que Correm com os Lobos. E Clarissa Pinkola Estés, a sua autora, nos traz o seguinte, ela diz: passei por 2 experiências decisivas quando estava com 20 e poucos anos. Experiências que contrariavam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de 1 semana de duração para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas e ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi o exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Como é potente essa percepção do poder que existe de dentro para fora. E eu faço aqui uma menção ao poder que existe na e da enfermagem, mas especialmente na enfermagem, enquanto categoria coletiva, né, enquanto categoria que equivale a mais de 50% do total dos profissionais de saúde. Isso é o que nos diz a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, publicada em 2016. Uma categoria essa que permeia e acompanha o processo de cuidado da saúde humana do nascer ao morrer. Então, é uma categoria formada, sim, majoritariamente por mulheres, ou seja, tem a sensibilidade, a intuição ali em seu cerne. Então, o poder no corpo dessa categoria, o poder no coletivo. Com isso, então, eu encerro a minha fala e agradeço sobremodo o convite que me foi feito pelo Mulheres da Ciência 2021 e já me ponho aqui no desejo de participar da edição de 2022. Muito obrigada a todos.